Vamos começar então? Vocês ajudam aí compartilhando. Boa noite, eu sou a professora Manuela. Prazer em revê-los. Tá muito legal essa interação de vocês. Olha aqui, beijinhos, Gabi. Nossa, tem gente até mandando beijinhos para a Gabi. A Gabi está aqui também. Nós iremos começar então a nossa palestra de hoje. O nome da palestra é Experiências Bem-Sucedidas em Situações Adversas. Né? A gente está passando por um momento adverso, né? E muitas pessoas com dificuldade, né? Passando por momentos de luto, questões financeiras. E aí a gente vai receber aqui duas pessoas, né? Que vai contar para vocês a história delas, né? De superação e vai animar a gente, né? Deixar a gente com melhores expectativas. E também tem uma psicóloga, né? Que ela vai trazer essa parte mais técnica, né? E ajudar também a gente a passar por esse momento, né? Abrir a nossa mente, trazer novas ideias. E eu vou apresentar primeiro, vou apresentar a Tatiane Marques. Oi, Tati. Tá por aí, Tati? Acho que caiu Acho que caiu a câmera dela, né? Vou começar então da Sandra. Vou apresentar a Sandra Tintino. Sandra Tintino é professora, tem uma história linda para contar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quer falar uma boa noite? Um oi, Sandra? Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Espero aí que a gente possa agregar um pouco essa noite, né? Na vida de cada um. E assim, gratidão por estar aqui. Muito bem. Vou apresentar, né, a psicóloga Lara Dalmeida. A Lara Dalmeida vem fazendo um trabalho muito bom, também na internet, no YouTube. Vocês podem aí dar uma conferida. O Lucas vai colocar aí nos comentários para vocês irem lá no YouTube, curtir seguir, né, o YouTube dela, que tem. Nossa, gente, meu tio tá aí. Oi, tio Rosalvo. Tem que dar oi para a família, né? Que a família dá o ibope. Então a gente dá aquele oi. A Lara, ela tem feito um trabalho maravilhoso, né? Eu assisti alguns vídeos, mais de 15 mil visualizações, né? Então, assim, é uma ajuda profissional gratuita, né? Então vale a pena, né? Vocês conferirem lá o YouTube dela, seguir a página. Eu vou deixar ela dar um oi para vocês, uma boa noite. Olá, gente, boa noite. Quero agradecer o convite, né, do Instituto, da Manuela, e dizer que é uma oportunidade de cuidado, né, de saúde mental para os alunos, para os professores. Então, agradecer e já elogiar, né, o incentivo da instituição, entre vocês, professores, colegas. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer estar falando com muitas pessoas de Taboão da Serra, né, que é um município importante para mim, onde trabalhei muitos anos em unidade básica de saúde aí. Então, é um prazer enorme, eu agradeço muito o convite. Então, vamos começar, né, a nossa palestra aqui com a Sandra Tintino, né? Ela vai contar um pouquinho da experiência que ela viveu, e eu tenho certeza, gente, vai convidando a família toda, porque eu tenho certeza que tudo que ela falar vai colaborar com a vida de vocês. Fica à vontade. De novo, né? Boa noite, Tati. Tati voltou. Quer falar? Oi, agora eu acho que voltou. Agora sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tatiane. Tenho 37 anos, né? Sou estudante de enfermagem, faço parte do projeto Amor e Atitude. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Né? Em 2018, eu acabei descobrindo um tumor abaixo do calcanhar. Eu levei um ano para acabar descobrindo, né, que realmente era câncer. E após a descoberta, foi super rápido o tratamento. Né? Primeiro eu descobri que era um tumor maligno, né? E aceitei, porque não tinha uma outra opção. Após 2 meses, né, de eu
que, no caso, eu estava com câncer, que eu vim saber que eu ia precisar fazer amputação. Porque o meu tumor, ele foi localizado de dentro do osso para fora, né? Então, no dia 31 de janeiro, eu fiz a cirurgia de amputação, e no dia 9 de fevereiro, não, dia 6 de fevereiro, eu já estava indo para casa. E o momento mais triste para mim é a amputação, né? Foi o tratamento de quimioterapia, que para mim era o que eu não queria fazer, porque é um tratamento destruir o paciente por dentro e por fora para depois tentar curar, né? E a minha família se abalou muito, tive que passar bastante força para eles, né? Porque senão, se eu me abalasse também, eu acho que não, eles não iriam ter força para superar tudo isso. Mas graças a Deus já se fazem 2 anos e meio. Hoje eu estou utilizando prótese, estou super bem adaptada, tenho uma vida super normal. É, sobre um assunto que eu queria abordar rapidinho, é falar para as pessoas a respeito do preconceito. Eu recebo muitas pessoas no meu Facebook, no meu Instagram, pedindo ajuda, conselho, para saber como que eu lidei com tudo isso. Tem pessoas que não conseguem sair para pelos olhares, comentários, e até por palavras maldosas, aceitar isso da melhor forma. Se eu falar que é fácil, não é. Não tô falando que eu vivo uma vida de. Eu não vou ser hipócrita de falar assim, nossa, a vida dela é mil maravilhas. Mas tem que ser feliz, uma pessoa após uma situação. Para abordar também as próteses, que eles cobram um valor absurdo, que eu falo que é muito mais impostos do que mesmo o valor do que se vale uma prótese. Para você ter noção, uma prótese, se você quer uma prótese boa mesmo, é um valor de um carro. Você vai ter um carro na sua perna. E eu acho que isso é fora do real para nossa realidade. Eu falo, ou você é pobre ou você é deficiente. Né? Quando a gente fala o custo que é cada material que vai numa prótese, as pessoas não acreditam. Né? Uma prótese, a mais simples, por exemplo, a minha é a mais simples do mercado, é 16 mil. Uma para você sobreviver bem, ter uma vida normal, é de 23 mil para cima. Isso porque a minha amputação é transtibial, porque a transfemoral é muito mais cara, né? E queria falar também um pouquinho sobre o projeto Amor e Atitude, qual eu faço parte. Se tocar no coração de vocês, quiserem conhecer o projeto, né? Esse projeto já tem há 10 anos. Quem fundou o projeto foi o Edson, né? Eu sou a mais nova no caso do projeto, né? O nosso trabalho é lidar com moradores em situações de rua e famílias carentes, até mesmo pessoas com deficiência. Se vocês quiserem contribuir de alguma forma, vocês podem estar entrando no meu Facebook, Instagram, posso estar explicando melhor para vocês. E estou aberta para se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Olha, gente, a Tati falou que ela ia falar muito, que ela ia gastar todo o tempo falando, né? E foi bem sucinta, né? Falou bem rapidinho. Olha a Liz está aí, deixa eu dar boa noite. O Marcos que estava com. Acho que você pode falar, Tati, enquanto a Manuela não A volta, Manuela seu sumiu. maior desafio, né? Conta pra gente qual foi a experiência, que você teve maior dificuldade, que estratégia você usou de superação. Conta um pouquinho mais pra gente.
Laís. Eu falo assim, Deus me dá um entender certas coisas, mas que no momento assim que você, Senhor, será que vai ser assim pro resto da vida? Eu falo, se eu que tenho uma cabeça, que Deus me dá uma sabedoria, eu acabo se me abalando um pouco, então essas pessoas que me curam, que conseguem, né, ter essa mesma sabedoria. Eu falo que eu agradeço muito a minha família, meus amigos, né, porque se você não tem uma estrutura familiar nesse momento, você não consegue. E eu tenho uma família assim muito maravilhosa que esteve ao meu lado o tempo todo, né? Amigos verdadeiros, que aí você descobre quem são seus amigos verdadeiros que estão do seu lado, né? Eu falo que eu tenho um anjo na minha vida, né, que é o seu Almir, que ele me ajuda muito, né, que ele assim é meu alicerce, meu pai, minha mãe, sabe, minha irmã, meus irmãos. Eu falo meus se eu não tivesse mais na minha vida, talvez acho que eu não que eles dois tiveram. Eles podem passar, tentar se demonstrar para eles, mas pai e mãe, né? Eu sofrimento, os sofrimentos que minha mãe passou, né? E assim, para mim o meu desafio maior é mais eu não sei de deficiência, porque eu falo assim, capacidade de fazer, né? E assim que hoje eu luto muito. Olha, agora ela saiu ou entra, que a gente combinou, para não ficar ao mesmo tempo na live. Né? Então, é uma história bem bonita, né? E aí tem algumas perguntas para ela, e se ela faz exercício, o que, que tem, qual que é a rotina, né? E aí depois ela vai respondendo. Aí eu acho que a Sandra pode começar, né? E a história dela, e depois a Tati dá um finalzinho. Um fechamento aí, né? Tá certo. Ah, gente, boa noite. Meu nome é Sandra Tintino, para quem não me conhece, né? Eu tenho 45 anos agora, assim, semana passada. E eu preciso voltar um pouquinho. Sou casada, né? Tenho uma filha de 21 anos, né? Moro aqui em Taboão da Serra. Sou professora aqui também em Taboão, em São Paulo. E o que eu tenho muitos amigos aqui na live e é bem emocionante. Eu vi a história da Tati e me mexeu um pouquinho comigo aqui. Mas deixa eu voltar um pouquinho para poder falar exatamente o que eu vim para falar para vocês hoje. Em 2011, eu tive uma gravidez de alto risco, né? E perdi a minha bebê. E a minha bebê nasceu e sobreviveu 7 dias e morreu. Eu enterrei a minha filha e um mês depois a gente Laís. Eu falo assim, Deus me dá um entender certas coisas, mas que no momento assim que você, Senhor, será que vai ser assim pro resto da vida? Eu falo, se eu que tenho uma cabeça, que Deus me dá uma sabedoria, eu acabo se me abalando um pouco, então essas pessoas que me curam, que conseguem, né, ter essa mesma sabedoria. Eu falo que eu agradeço muito a minha família, meus amigos, né, porque se você não tem uma estrutura familiar nesse momento, você não consegue. E eu tenho uma família assim muito maravilhosa que esteve ao meu lado o tempo todo, né? Amigos verdadeiros, que aí você descobre quem são seus amigos verdadeiros que estão do seu lado, né? Eu falo que eu tenho um anjo na minha vida, né, que é o seu Almir, que ele me ajuda muito, né, que ele assim é meu alicerce, meu pai, minha mãe, sabe, minha irmã, meus irmãos. Eu falo meus se eu não tivesse mais na minha vida, talvez acho que eu não
que eles dois tiveram. Eles podem passar, tentar se demonstrar para eles, mas pai e mãe, né? Eu os sofrimentos que minha mãe passou, né? E assim, para mim o meu desafio maior é mais eu não sei de deficiência, porque eu falo assim, capacidade de fazer, né? E assim que hoje eu luto muito. Olha, agora ela saiu ou entra, que a gente combinou, para não ficar ao mesmo tempo na live. Né? Então, é uma história bem bonita, né? E aí tem algumas perguntas para ela, e se ela faz exercício, o que, que tem, qual que é a rotina, né? E aí depois ela vai respondendo. Aí eu acho que a Sandra pode começar, né? E a história dela, e depois a Tati dá um finalzinho. Um fechamento aí, né? Tá certo. Gente, boa noite. Meu nome é Sandra Tintinho, para quem não me conhece. Né? Eu tenho 45 anos agora, semana passada. E eu preciso voltar um pouquinho. Sou casada, né? Tenho uma filha de 21 anos, né? Moro aqui em Taboão da Serra. Sou professora aqui também em Taboão, em São Paulo. E o que eu tenho muitos amigos aqui na live e é bem emocionante. Eu vi a história da Tati e me mexeu um pouquinho comigo aqui. Mas deixa eu voltar um pouquinho para poder falar exatamente o que eu vim para falar para vocês hoje. Em 2011, eu tive uma gravidez de alto risco, né? E perdi a minha bebê. E a minha bebê nasceu e sobreviveu 7 dias e morreu. Eu enterrei a minha filha e um mês depois, minha mãe estava com câncer de mama. Minha mãe tinha 69 anos na época. E foi um choque muito grande na vida da gente. Eu e a minha irmã, a gente surtou, né? E o médico chegou pra gente e falou assim, bom, vocês fiquem tranquilas, a sua mãe tem 69 anos, ela tá com os hormônios estabilizados, então, se fosse com vocês, a situação seria diferente, seria perigoso, mas a sua mãe está bem. A gente passou um ano de tratamento com a minha mãe fez um quadranquicectomia na mama, tirou só uma parte da mama com um tumor, fez 21 sessões de radioterapia, não fez quimio, e se curou. Um ano depois, em 2012, abril de 2012, agora fez 9 anos, eu descobri que estava com câncer de mama. O mesmo câncer da minha mãe. O dia que eu peguei o resultado da biópsia, eu olhei e joguei ela assim e falei, é o mesmo câncer da minha mãe. E eu queria dizer para vocês nessa noite que, assim, quando a minha mãe teve câncer, foi avassalador, porque eu não sabia lidar, a internet ainda era uma coisa muito estranha, não tinha o acesso que a gente tem hoje. E então foi bem difícil. Quando eu estava com câncer, parece que, assim, quando uma mãe diz assim, que não queria que o filho ficasse doente, que era melhor ela ficar porque ela sabe da dor, ela sabe dizer o que está sentindo, eu me senti assim quando eu fiquei doente. E a minha mãe não, né? Quando eu fiquei doente, eu tive um tumor, um carcinoma ductal invasivo, um tipo de câncer bastante agressivo. Eu tinha apenas 36 anos de idade, a minha filha tinha 12 anos de idade. Eu fiz uma mastectomia radical, fiz 8 sessões de quimioterapia, perdi todos os cabelos do meu corpo, né? Passei por momentos bem absurdos de você achar que ia morrer. Tem muitos amigos que estão presentes aqui que estiveram comigo em todos esses momentos. Então, foram momentos muito dolorosos. Mas hoje, quando eu estava refletindo sobre essa palestra, eu pensei assim, engraçado, o câncer foi só uma parte da minha vida. A Sandra Tintin, ela tinha toda uma outra carga, né, de família, de trabalho, de irmão, como muitas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu nem sei o que você está passando, ou se você tem alguma doença, ou se você tem algum problema que às vezes a gente acha insolucionável. E eu tinha toda uma outra carga, e o câncer, a doença, ela vem, né,
com essa sobrecarga na sua vida. E tendo a Lara aqui essa noite, eu acho super importante, porque naquele momento eu não quis o acompanhamento psicológico. Eu não digo que eu me arrependo hoje, mas eu achava que eu não precisava. E que eu precisava passar por aquilo sozinha, sozinha com a minha mente, aceitando e vivendo aquilo. Eu não aconselho. Hoje eu estou com 3 amigas cuidando, porque desde que isso aconteceu, as pessoas me procuram muito para saber, né? Porque eu venci, porque eu tenho a alegria de viver hoje pós-câncer, e eu posso dizer isso com todas as letras, existe vida pós-câncer, existe vida depois de tudo isso que eu passei. Mas o que eu quero dizer para você também nessa noite é que você, se você está passando por um problema desse, e a Lara vai falar muito mais, é muito importante você ter um acompanhamento psicológico. Eu tenho 3 amigas que eu tenho acompanhado durante essa semana, 2 começaram, 3, as 3 começaram o tratamento com a quimioterapia, e eu falo muito isso, precisa desse acompanhamento. E aí eu me desafiei, eu fiz o tratamento todo, eu acho que de repente alguém vai perguntar, pelo SUS, no Pérola Bay, um hospital de referência aqui em São Paulo. A minha mãe também se tratou lá. Eu tenho um convênio médico, então eu fazia os exames no convênio médico e fazia o acompanhamento no Pérola. E aí vocês podem ver algumas fotos, né? Eu cheguei a pesar 95 quilos. O corticóide que eu tomava antes, que antecedia a quimioterapia, me inchou muito. Então eu fiquei irreconhecível. Gente, teve dias de eu achar que eu ia morrer. Teve dias de chegar o dia da quimioterapia e eu dizer para o meu marido assim, eu não vou, eu não quero ir. Eu fiz um ciclo de 20, 21 dias e chegava no dia de ir, passava-se os 15 dias, estava chegando, eu estava melhorando e eu tinha que ir novamente para tomar a gotinha da cura, mas era uma gota que acabava comigo. As minhas unhas quase todas caíram, ficaram todas pretas, minha língua preta, não tinha cabelo, você não tem brilho na pele, porque a quimioterapia ela seca você de uma tal forma. Mas aquilo me curou. E hoje, 9 anos depois, eu estou aqui, venci, e posso dizer isso para as pessoas que estão ao meu redor, posso abençoar a vida de outras pessoas, né? Trazer esperança, eu digo, que eu trago esperança, porque o encorajamento que eu dou para que as mulheres elas se olhem com mais amor e não se enterrem nessa palavra câncer, né? Que as pessoas quando têm um diagnóstico desse, a gente se enterra, né? A gente se entrega, pronto, eu vou morrer. E não é assim, a gente tem 2 opções na vida, eu costumo dizer, né? Quando você cai numa doença ou em qualquer outra coisa, problema na sua vida, você tem 2 opções. Ou você fica prostrado, ou você levanta e vence. É isso que eu sempre digo, e luta, né, para vencer. E foi o que eu fiz. Eu venci, graças a Deus. Lutei, mas lutei muito. Foram 2 anos aí de muito sofrimento. Eu faço parte desse grupo que se chama Meninas do Peito. Essa aqui são algumas fotos, muitas delas já nem estão mais entre nós. Vocês podem me ver aí na esquerda do vídeo de vocês, com 95 quilos, né? E faço parte de vários outros grupos, né? De Laço, a Fundação Laço Rosa, apoio várias causas nesse sentido. Agora eu vou apoiar mais uma que é da Tati, que eu achei maravilhoso. Então, cada qual no seu canto, minha mãe dizia que sofre seu tanto. Eu perdi a minha mãe há 3 anos atrás, e nem foi pelo câncer, minha mãe morreu do coração. E esse ano também tive um problema muito sério no coração, né? No ano de 2020, quer dizer. E hoje eu tô aqui para dividir um pouquinho com vocês isso, e agora deixo aí nas mãos da Manu. Não sei, eu acho que eu já estourei meu tempo, eu falei mais do que a Tati, mas estamos aqui à disposição de vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, tá? Manu? E aqui? Eu posso falar só mais um pouquinho? Claro que pode. Eu vou reforçar uma coisa que a Sandrinha falou. Posso falar? Tá ouvindo, Manu? Posso falar? Pode sim, pode falar. À vontade. Reforçando uma coisa que a Sandrinha falou, é uma coisa que também me emocionou bastante, que quando a gente fica literalmente com a cara do câncer. Ela falou bem essas palavras mesmo.
O caso dela também, que geralmente quem tem câncer geralmente emagrece. O meu caso foi igual ao dela. O tipo do tumor que eu tive, eu engordei. Eu estava com 97 quilos, eu cheguei, por conta do corticoide. E a minha também, quimioterapia foi de 21 dias, né? Aí dá uma pausa. E perdi cabelo, sobrancelha, cílios. Então, tipo assim, a mulher acaba perdendo aquela beleza que toda mulher tem, né? E uma coisa também que eu acho importante hoje eu falar, nunca se fala para um paciente de câncer que o cabelo é de menos. Porque, tipo assim, isso você pode perguntar para toda mulher, quando ela tem algo para fazer, um passeio para fazer, a primeira coisa que ela pensa, eu vou no salão de cabeleireiro arrumar o cabelo. Então, para nós que passamos pelo câncer, perder o cabelo não é de menos. Porque fica como se fosse assim, é, a gente perde o cabelo, o mais importante é a nossa vida. Não, nós não temos que passar por isso. Nós não temos que perder o cabelo para a gente ter a nossa vida. Né? Então, eu acho assim, cuidado com certas coisas. Às vezes as pessoas não falam por maldade, mas que acaba magoando a gente. Não fala que você ter um enjoo é o de menos, porque tem pessoas com uma simples dor de cabeça, ela fica o dia inteiro deitada na cama. Né? São coisas que magoam a gente, né? São coisas que, tipo assim, só quem passa por isso sabe. Porque a Sandra pode falar, a gente fica outra pessoa. Essa foto que está aparecendo aí não é nem a metade do que eu fiquei, é que não deu tempo de eu pegar. Teve uma foto que eu fiquei, tipo assim, irreconhecível, que não parecia. Eu olho, hoje eu falo, obrigada, Senhor, por estar curada e conseguir ter a minha fisionomia de antes, né? Só nós sabemos a dor que nós carregamos. Às vezes a gente não querer chorar na frente da nossa família, a gente chegar no nosso quarto e implorar para Deus não levar a gente. Chegar no dia da quimio e falar, Senhor, eu não quero passar por isso. Porque, tipo assim, cada dia, por mais que a gente sabia que a gente estava lá para tentar a nossa cura, só que estava destruindo muito mais, né? No meu caso, estava mais me destruindo do que me curando. Para ter noção, tinha dias que eu não conseguia levantar da minha cama para ir ao banheiro. Imagine você, tipo, perder a dignidade de você ter que, né, ter que urinar dentro de um pote porque você não tem forças para você descer para ir ao banheiro. Em diversas áreas, né? E aí a gente ou encontra um colo de um amigo, ou encontra O que importa é Deus. Se você colocar os seus problemas na mão de Deus, você pode ter certeza que Ele vai te consolar e que Ele vai resolver. Mas o que me deu força foi isso. Foi o projeto, o amor à enfermagem, a família e os amigos. Bom, Lara, o meu maior, é, a minha maior causa e o meu maior propósito na vida é que quando eu fiquei doente, eu tinha uma filha de 12 anos. E eu olhava para aquela menina e eu me perguntava, se eu morrer, quem vai cuidar dela? Quem vai educar? A Ivana, ela sempre foi o sonho da minha vida. Ela é a luz da minha vida. Então, a Ivana foi o meu maior motivo. A minha filha era o meu maior motivo. Eu tinha um outro motivo porque a minha mãe teve câncer, só que a minha mãe eu perdi a minha irmã com 37 anos, e por isso que eu até me identifiquei bastante com a Tati, que a minha irmã perdeu a perna também. Ela teve um sarcoma agressivíssimo e perdeu a perna e ela faleceu em 3 anos de tratamento. E eu pensava muito nisso, né? Eu falei, minha mãe já perdeu uma filha. Se ela me perder, a situação vai ficar muito difícil. Então, eram essas duas coisas que me fazia cada dia lutar com unhas e dentes pela vida, né? Então, assim, a minha filha foi o meu maior motivo e ela é o meu maior propósito de vida. Tudo que eu faço, tudo que eu sinto, que eu busco é em prol dela ser uma pessoa melhor e eu deixar um ser humano melhor para o mundo. Então, a família da gente, ela é a base de tudo, né? Eu tive um marido que cuidou de mim, ele era um enfermeiro, cabeleireiro, cozinheiro, arrumadeiro, tudo ele foi. Então, enquanto muitas mulheres são abandonadas pelo marido nessa fase difícil, ou tem parentes que não ligam, né? Eu tenho pessoas que eu estou apoiando agora, vamos dizer assim, que a família acha que é frescura, ou eu ouvi ela dizer, uma pessoa dizer esses dias assim, essa era a hora de você ficar doente em plena pandemia. Então a família é a base de tudo, mas o meu maior propósito da minha vida sempre foi a minha filha, de ver ela crescer, de ver ela se tornar uma mulher e eu estar presente no mundo, porque esse era o meu maior sonho também, em ser mãe, né? Então eu acho que foi isso.
me impulsionou. E hoje o meu propósito de vida, como a Tati falou, é ajudar o maior número de mulheres possíveis a ter uma autoestima melhor, a ter uma vida melhor, a se projetar na vida de uma forma melhor, que às vezes a gente sonha, mas não se projeta, não se dá o devido valor, né, para que isso aconteça. Então, muitos sonhos, né, que ficam presos. Então, esse é o meu maior projeto de vida hoje, ajudar o maior número de mulheres possível, assim, a se projetarem na vida, de uma forma ou de outra, né? Acho que seu microfone está desligado, Lara. Tá desligado. É importante colocar também Esqueci de falar a também, tá? experiência. Senão meu filho fica com ciúme. Fala. Esqueci de falar também, né? Me dá força também, meu filho de 20 anos. Se me der falar, nossa, mas você nem falou que você tem filho, né? Eu sou mãe de um menino de 20 anos, já sou vó meu netinho tem 2 aninhos, também que me deram forças também, né? Quando eu falo família em geral, mas se eu não citar, falar do meu filho, do meu neto, amanhã meu filho vem aqui, já fica com o bicão desse tamanho para mim. Ele também me deu muita força, meu neto também. Irmã também, a Thaís, eu também só tenho que agradecer que ela explicou também o tempo todo. Foi que segurou no momento da terapia, eu tenho que agradecer. Ela foi essencial, primordial. É muito importante, né? A gente falou da rede, do apoio da família, dos amigos, mas também a gente tem que, é importante que a gente fale da importância, né, do acompanhamento profissional também, né, gente? Então, assim, nem sempre vai ser possível o acompanhamento psicológico para todo mundo. A gente sabe que quando a gente vai tratar o câncer e os grandes hospitais de referência em São Paulo, mesmo aí em Tabuão, Centro de Referência da Saúde da Mulher, a gente tem apoio psicológico, enfim, mas que não vão ser todos os acompanhamentos, ou todos os momentos, ou todos os casos que a gente vai conseguir dar o apoio da saúde mental, que é fundamental. Mas então converse muito com o médico que te acompanhe, com a equipe toda da enfermagem. A enfermagem está super preparada para acolher, para ouvir, né, para enfim, orientar. Então, a família é super importante, os amigos, né, a rede de apoio é fundamental, mas o acompanhamento e a orientação profissional, né, ela é muito importante também para todos os casos, tá, gente? A gente está falando da questão relacionada ao câncer, dos problemas relacionados à saúde física, mas hoje a gente sabe que tem um problema importante, né, que é mundial, relacionado à saúde mental, aos casos de depressão, ansiedade, que aumentaram drasticamente, né, já vem numa crescente. Com a questão da pandemia, a situação está mais delicada, né, então, assim, é importante, não é fraqueza, não se sinta diminuído, não aceite que você ou alguém chame de louco, não é isso, né? A gente perceber que a gente precisa de cuidado, e cuidado em saúde mental é um cuidado como qualquer outro que precisa ser respeitado e que muitas vezes vai ser pontual, naquele momento de crise, naquele momento de sofrimento, naquele momento em que eu não sei como me organizar na vida financeira, por exemplo, eu preciso buscar trabalho, eu preciso melhorar os meus relacionamentos, né? Qualquer que seja a circunstância, ou a sua dificuldade, ou o seu desafio, é importante a gente deixar bem claro que a saúde mental ela tem que ser valorizada, que a gente tem que diminuir preconceitos também, né? Eu acho que já diminuiu bastante, mas acho que a gente ainda precisa falar mais. Então, o meu propósito aí, quando eu vim para as redes sociais, é poder falar de uma maneira bem simples sobre saúde mental, poder dizer para os pacientes que eles precisam conversar com o seu médico, com o enfermeiro, que tem que tirar todas as dúvidas, que não é vergonha, que o paciente não tem obrigação de saber absolutamente nada, e que nós, profissionais, temos a obrigação de explicar quantas vezes forem necessárias, tá? Então, principalmente nesse momento aí que a gente está em isolamento, que as pessoas estão mais tristes, mais preocupadas,
às vezes se sentindo sozinho, enfim, não importa, né? A dor de cada um é importante, cada um sabe, né, da sua dificuldade. Então, a gente precisa valorizar o cuidado e valorizar o cuidado em saúde mental, tá? Acho que essa minha fala aí, para encerrar, se tiverem dúvidas, enfim, a gente pode conversar mais um pouquinho. Opa, deixa eu agradecer aqui o pessoal que tá aqui, né, mandando uns carinhos pra gente. Tá a Liz, a Edna, a Ana Paula, o Charles, a Sheila. E aí tem... O pessoal tá agradecendo, né, pela oportunidade, né, como a Lara descreveu, né, as meninas também, né, a gente está passando por um momento difícil, né, e é mundial. E aí a gente tem todas as nossas questões já, né, de dificuldades diárias, né, que a Lara citou, que pode ser de relacionamento, né, pode ser a questão financeira, né, e aí, né, a gente agora está enfrentando a pandemia, né, e aí vem várias questões, e aí está em todos os jornais, a maioria das pesquisas falando, né, que a saúde mental está muito complicada, né? E é importante a gente entender que às vezes a gente precisa sim de um profissional, né? Dessa realidade mesmo profissional, né? Porque às vezes a gente ouve uma coisa aqui, ouve outra coisa ali, né? E aí a gente pode melhorar, né? Na questão da saúde mesmo. E aí eu tinha feito aquela pergunta, né? Para a Tati, e da questão, né, de como que a pessoa com deficiência, né, ela quer ser tratada, né. A Lara falou um pouquinho, né, que a gente precisa ter cuidado para não diminuir a dor, né, de quem sente, né, porque quem está enfrentando uma dor, ela está sentindo, né, e às vezes a gente tentando ajudar, né, a gente acaba diminuindo essa dor, né, e às vezes a gente que tem o contato com a pessoa com deficiência, né, a gente fica aí com esses, sem saber como lidar, né, sem saber o que dizer, né. Queria agradecer a todos que acompanharam a live, de eu poder contar um pouquinho da minha história. O principal para mim hoje foi falar um pouco mais sobre o preconceito, que é algo que está, sabe assim, muito preocupante, não só por mim, mas pelas pessoas que me procuram. Quero agradecer a oportunidade, Manu. Queria deixar minhas redes sociais para quem quiser saber um pouquinho mais. O meu Instagram é Tatiane Marques PCD e o Facebook é Tatiane Marques. E se alguém quiser conversar, se alguém tiver alguma pessoa na família que esteja passando pelo problema e queira conversar um pouquinho para saber como lidar, me coloca à disposição, pode me procurar nas redes sociais que a gente bate um papo. Deus abençoe a todos e obrigada por esse momento especial. Tá bom? Fiquem com Deus. Quero agradecer também, agradecer o convite do Instituto, agradecer a possibilidade de estar aqui, de presenciar essas histórias, né, tão impactantes, tão bonitas. Vocês estão muito corajosas, né, de se exporem aqui, contar os desafios que vocês percorreram, mas eu tenho certeza que me ajudou e ajudou a muitas pessoas aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Uma boa noite para todos vocês. Pessoal, a gente quer agradecer, né? A gente está aqui caminhando para o final, né? Agradecer a todos vocês. Um pouquinho, na verdade, né, do que talvez vocês precisem ouvir, né? Mas aí, pelo menos hoje, nessa noite, a gente tá falando para vocês, né, o caminho, né, para procurar ajuda, né, para ter um incentivo, né? Então, vocês podem seguir a Sandra, né, no Instagram, a Lara também está lá no Instagram, como eu disse, está no YouTube, a Tati, né, que vocês vão ver mais da história delas, né, e aí completar, de repente, o que vocês precisam, né, mas nessa noite a gente queria deixar um carinho para vocês, né, para esse momento difícil, né, que a gente está passando. Essa foi uma ideia da Tati, né, ela
Eu falei assim, eu estava falando, né, para a Lara, ela que nos convidou, né, para a live, né, e aí a gente foi se organizando, né, e aí deu certo, e aí eu pensei que realmente são pessoas incríveis, que com certeza têm a somar na nossa vida diária, tanto profissional, né, como diária. E aí, como eu disse, vocês podem lá seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook, e aí conhecer um pouco mais, e também, né, no caso da Lara, ver a questão profissional, a Sandra também tem lá no Instagram dela a questão profissional, ainda mais as mulheres, né, que querem ficar bonitas, né, mais bonitas do que são, magérrimas, né, com cabelo mais cheio. Tem lá várias dicas, né, para as meninas. Então, dá lá um pulinho e confiram. Agradecer, né, a Tati pelo convite. Foi muito produtivo, foi muito bom. Né, muito obrigada, que Deus possa te abençoar cada vez mais, né, que você possa abençoar vidas, né, com seu testemunho, né, com seu incentivo, né, muito obrigada. Agradecer aí como que é o nome do projeto? Tá aí na camiseta dela. Mostra aí, Tati, o nome do projeto. Amor é atitude, né? Porque quem ama precisa ter uma atitude, né? Precisa provocar essa atitude. Então, muito obrigada, viu? A Sandra, né? Agradecer muito, Sandra, Aqueles que você quiserem também. contribuir um pouquinho com o nosso projeto, tá bom? Aí tem aí também, depois vocês entram lá, né? Quem quiser Segue as contribuir. Ai, páginas. desculpa. A Sandra, a professora Sandra também, né? Uma pessoa carinhosa, né? Que tem aí, como ela disse, né? Ajudado pessoas, abençoado vidas, né? Então, assim, eu sou uma pessoa crente, né? De religião, né? Então, eu creio assim que as coisas que acontecem na nossa vida tem sempre um porquê, né? Então, as diversidades, né? Às vezes ela vem para melhorar a vida das outras pessoas de alguma forma, né? Então, a Sandra viveu por esse momento difícil, mas superou, né? E hoje ela consegue abençoar vidas também, né? Com seu trabalho, com seu testemunho. E agradecer também a Lara, né? Lara da Almeida, né? Pedir para vocês seguirem lá e o YouTube dela, que é muito bom, e quem sabe mais para frente a gente faz uma live lá no YouTube, né? Que daí tem mais acesso para o mundo inteiro, todo mundo pode ver, né? E te parabenizar, viu, pelo seu trabalho com essa carinha aí de menina, né? Mas que contribui, né, efetivamente para todo mundo, né? Para as comunidades, para os alunos, né? Os professores vão lá, te seguem, eu já vi, né? Então, para o pai, né? Que às vezes precisa. E aí eu vi também que tem os adultos, né? Que eles se descobriram, né? Tá com, né? Que tem o TDAH, né? E então é muito bom. Ó, vou mandar aqui um beijo especial pro Marcos Gandola, né? Ele falou com a gente aí de tarde, né? Falou também que tem uma deficiência, estava com algumas dificuldades para entrar, mas ele está aqui, interagiu a live inteira. Muito obrigada, viu, Marcos? Agradecer a todos, né, por ter participado. E deixem os comentários se vocês querem novamente a gente aqui trazendo, né, de repente novos conteúdos, né, para vocês. E é isso, gente. Dá vontade de ficar aqui até meia-noite com vocês, ouvindo vocês. Mas a gente tem que finalizar, né? Querem falar? Ou só dar tchau? Só dá tchau mesmo, né? Beijo, gente. Muito obrigada, viu? Gratidão. Foi muito bom, muito bom. Tchau, gente. Foi Gente, um prazer. Boa Foi um noite. prazer. Beijo, pessoal. Tchau, Quiserem tchau. mais live, pode chamar que a gente volta. Exatamente. Tchau, Estamos gente. aí. Boa Tchau, noite. Obrigada, tchau. Deus abençoe a tchau, todos. obrigada. O meu pai tá aí, obrigada pro meu pai, compartilhou. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Deus abençoe todos vocês. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. tchau. Obrigada.
Oi, boa noite. Já estamos ao vivo. Específicas, hoje eu trabalho por conta de pesquisa com o TDAH, mas não importa, a gente está falando de ser humano, né? Então, hoje a rede social, ela também traz, né, essa possibilidade de nos aproximar, da gente trocar informação, de ouvir o outro, né? Então, as duas trouxeram nas histórias delas, então, como foi importante a amiga, a família, os grupos em que elas hoje fazem parte, né? Então, elas se colocaram e são presentes em algumas causas, né? Então, isso também acaba motivando. E aí, falando da brincadeira do cabelo, mas a gente precisa melhorar a autoestima, a nossa autoestima. E quando a gente ajuda, quando a gente faz parte de uma rede, quando a gente escuta o outro, a gente também pode melhorar a nossa autoestima, a gente percebe que a gente é capaz, às vezes a gente percebe que a gente é capaz, fala, nossa, eu nunca imaginei que eu conseguiria dar apoio numa situação tão delicada, ou passar por essa situação, e a gente consegue, e a gente enfrenta, então isso também melhora a autoestima de quem está ali, né, precisando daquele apoio, daquele suporte, mas de quem também está recebendo, quem está apoiando. Então essas causas são super importantes, né, que elas estão trazendo aqui, dessas instituições, porque as mulheres, né, os pacientes, enfim, as pessoas envolvidas, elas têm um suporte, elas têm uma rede de apoio, né, e que vai fazer muita diferença no enfrentamento dessa situação e desse desafio. Então, assim, você que está aqui pode não estar passando por uma situação específica de saúde, né? Pode estar passando por uma situação financeira, pode estar passando por medo, né? Quem não está com medo nessa situação em que a gente está tendo que viver isolamento, que a gente vive um conflito, se eu saio, eu tenho que trabalhar, eu preciso de dinheiro, enfim, né? Então, se a gente tem suporte, se a gente tem escuta, né? E escutar é escutar mesmo. E às vezes dizer, olha, não sei o que te dizer, mas estou aqui com você, tá? Então, esse é um ponto importante aqui que eu pensei para trazer, né, das duas falas delas. Outra coisa que eu coloquei é a gente tomar cuidado para não diminuir a dor, que não é, né, então, de novo, não é uma questão, às vezes, que é consciente, que a gente não sabe, né, mas falar, não é nada, não, mas olha, que isso, melhor assim, né, do que de outro jeito. Então, assim, a gente tomar cuidado com isso também, porque muitas vezes até tem uma boa intenção, mas a pessoa se sente, às vezes, desrespeitada, né, incompreendida, que eu acho que é bem comum, né? Então, a gente, às vezes, muitas vezes, né, assim, eu como psicóloga, eu não consigo viver e saber todas as dores, né, de todos os meus pacientes. Não tem como. Então, assim, dizer, de fato, eu imagino, eu não sei, mas eu estou aqui, estou disponível, né? Então, para a família. Gente, outra coisa bem importante, e aí a gente faz o link aqui com a internet, né? E que elas falaram, que a Sandra falou, não tinha internet, não tinha tanto acesso. Hoje, quando a gente fala de psicoeducação, a gente vai falar em educação em saúde de um modo geral, não para a questão psiquiátrica e psicológica, mas para a saúde de um modo geral, a gente tem muita facilidade, né? Então, de acesso no YouTube, nas outras redes sociais, né? Tem muitos profissionais bons, profissionais que estão inseridos na área acadêmica, que conseguem trazer informação de qualidade, em que a gente possa confiar. Então, conhecer, saber da doença, do transtorno mental, sobre as dificuldades financeiras, sobre trabalho, a informação, ela também nos ajuda muito, e hoje a gente tem uma facilidade maior. Então, assim, eu estou com alguma dificuldade, né? Tenho dificuldades agora, nesse momento da pandemia, estou sentindo medo, estou com alguns sintomas disso ou daquilo. Busca informação na internet, né? Tem profissionais aí que estão cada vez mais disponíveis, que a gente tenta dar o acesso, né? Eu tento responder muita gente, porque eu tenho várias redes sociais, não consigo todos, mas em alguns casos eu vou lá com o maior cuidado para ter dúvidas possível. Por quê? Porque isso ajuda, né? Tanto para que se você estiver no tratamento, ou se precisar de um tratamento, ou para compreender melhor a situação, se conhecer. Então, a educação em saúde, psicoeducação, isso está muito facilitado, né? Então, acho que também é um ponto importante aí. Essas instituições, todas as instituições, elas têm rede social, né, hoje em dia. Então, vocês conseguem ter informação para poder ajudar,
para poder acolher se for necessário, porque vão ter profissionais ali que vão te dar as informações adequadas e acolher a angústia, enfim, tá? Então, essa questão também é importante trazer aqui para vocês. Uma outra questão que eu trouxe, que eu observei aqui delas, então, assim, como que também elas conseguiram, né, que estratégias, né, ou uma das estratégias que as duas conseguiram desenvolver aí nesse percurso cheio de desafios, de dificuldades, de altos e baixos, etc., mas elas conseguiram desenvolver um propósito, ou se envolver num propósito, né? Então, vocês viram as duas falando, olha, hoje eu me envolvo em projetos, a Tati falando da questão do preconceito, né? Então, assim, ela também se envolveu em tudo isso, ela tem uma causa, ela tem um propósito. Então, assim, você que está ouvindo e que às vezes vai falar, Lara, mas a minha dificuldade não parece ser tão complexa. Pode não parecer tão complexa, mas se é uma dificuldade, então tente entender isso e pensar, né, como é que pode mudar, o que te anima, o que te dá prazer hoje, né, em que movimento você gostaria de estar mais próximo, se desenvolver, né, porque vejam, elas conseguiram enfrentar tudo isso, e eu acredito que seja uma luta ainda constante, né, que, enfim, tem uma série de desafios, mas como elas conseguem ter alguns propósitos, elas conseguem se envolver em causas, elas conseguem manter a autoestima delas desenvolvida, né? Então, isso fortalece, né? Então, o que seria legal para você que está nos assistindo, que está com qualquer dificuldade, né? Que a gente, de novo, a gente não pode diminuir, né? A dificuldade ela é individual de cada uma, e aí cada um sabe, né, da sua dor e da sua dificuldade, independente de qual seja ela. Tenta pensar isso, né? Tem uma dificuldade, tá difícil, mas será que tem alguma coisa que eu me interesse? Eu tenho atividades em que eu possa me desenvolver, que eu possa melhorar minha autoestima, né? Então, para pensar nesses pontos aí que foram bem importantes, que eu imagino, né, que tenham ajudado elas a enfrentar essa situação, né? E enfrentar com muito louvor. Então, até queria que elas comentassem comigo, a Sandra, a Tati, se faz sentido, se vocês entendem que uma das estratégias, né, uma estratégia possível para que vocês tenham mantido força e se desenvolvido, foi porque vocês encontraram, né, um propósito, encontraram apoio, né? Se vocês puderem compartilhar conosco. Eu, no meu caso, me encontrei no projeto Amor e Atitude. A enfermagem que é a minha vida. Eu amo enfermagem. Então, tipo, quando eu descobri o câncer, eu já estava, né, cursando enfermagem. E eu tive que interromper para fazer o tratamento. E foi onde que eu tive uma conversa com Deus. E falei, Senhor, coloca algo na minha vida, né, que me dê vontade de viver, né, mas me coloque algo que não seja só por mim, mas que eu possa fazer algo pelo próximo. E eu pedi muito, no entanto, que antes de eu entrar no projeto Amor e Atitude, eu entrei em um outro projeto, né, e pedi para Deus me deixar naquele que realmente eu fosse agregar algo, né, no entanto, que eu não continuei no outro e permaneci no projeto, né, o Amor e Atitude. Então, tipo assim, realmente nós temos que se apegar no que vai nos dar força, né? Então, tipo assim, foi a enfermagem, que é o que eu amo, o projeto, e sem dúvida a minha família, né? Que eu falo que hoje, assim, eles são tudo na minha vida, que eu pude ver o que realmente a família faz na vida da gente, o que os amigos verdadeiros fazem na vida da gente. Para terminar um pouquinho, eu mesmo precisei de ajuda de pessoas para poder estar comprando a minha prótese, né? E pessoas que eu nem imaginava que eu poderia contar, super me apoiou. E pessoas que eu achei que eu poderia contar, nem, né? E sempre que eu preciso, as pessoas que realmente estão do meu lado, né, me ajudam. Então eu falo assim, quando você tiver com algum problema, não desista, sabe? Procura, tenta focar em algo que você gosta, que você se interesse, que isso com certeza vai fazer com que
base de tudo. Mas o meu maior propósito da minha vida sempre foi a minha filha, de ser humano, né? Então, hoje, a rede social, ela também traz, né, essa possibilidade de nos aproximar, da gente trocar informação, de ouvir o outro, né? Então, as duas trouxeram nas histórias delas, então, como foi importante a amiga, a família, os grupos em que elas hoje fazem parte, né? Então, elas se colocaram e são presentes em algumas causas, né? Então, isso também acaba motivando. E aí, falando da brincadeira do cabelo, mas a gente precisa melhorar a autoestima, a nossa autoestima. E quando a gente ajuda, quando a gente faz parte de uma rede, quando a gente escuta o outro, a gente também pode melhorar a nossa autoestima, a gente percebe que a gente é capaz, às vezes a gente percebe que a gente é capaz, fala, nossa, eu nunca imaginei que eu conseguiria dar apoio numa situação tão delicada, ou passar por essa situação, e a gente consegue, e a gente enfrenta, então isso também melhora a autoestima de quem está ali, né, precisando daquele apoio, daquele suporte, mas de quem também está recebendo, quem está apoiando. Então essas causas são super importantes, né, que elas estão trazendo aqui, dessas instituições, porque as mulheres, né, os pacientes, enfim, as pessoas envolvidas, elas têm um suporte, elas têm uma rede de apoio, né, e que vai fazer muita diferença no enfrentamento dessa situação e desse desafio. Então, assim, você que está aqui pode não estar passando por uma situação específica de saúde, né? Pode estar passando por uma situação financeira, pode estar passando por medo, né? Quem não está com medo nessa situação em que a gente está tendo que viver isolamento, que a gente vive um conflito, se eu saio, eu tenho que trabalhar, eu preciso de dinheiro, enfim, né? Então, se a gente tem suporte, se a gente tem escuta, né? E escutar é escutar mesmo. E às vezes dizer, olha, não sei o que te dizer, mas estou aqui com você, tá? Então, esse é um ponto importante aqui que eu pensei para trazer, né, das duas falas delas. Outra coisa que eu coloquei é a gente tomar cuidado para não diminuir a dor, que não é, né, então, de novo, não é uma questão, às vezes, que é consciente, que a gente não sabe, né, mas falar, não é nada, não, mas olha, que isso, melhor assim, né, do que de outro jeito. Então, assim, a gente tomar cuidado com isso também, porque muitas vezes até tem uma boa intenção, mas a pessoa se sente, às vezes, desrespeitada, né, incompreendida, que eu acho que é bem comum, né? Então, a gente, às vezes, muitas vezes, né, assim, eu como psicóloga, eu não consigo viver e saber todas as dores, né, de todos os meus pacientes. Não tem como. Então, assim, dizer, de fato, eu imagino, não sei, mas eu estou aqui, estou disponível, né? Então, para a família. Gente, outra coisa bem importante, e aí a gente faz o link aqui com a internet, né? E que elas falaram, que a Sandra falou, não tinha internet, não tinha tanto acesso. Hoje, quando a gente fala de psicoeducação, a gente vai falar em educação em saúde de um modo geral, não para a questão psiquiátrica e psicológica, mas para a saúde de um modo geral, a gente tem muita facilidade, né? Então, de acesso no YouTube, nas outras redes sociais, né? Tem muitos profissionais bons, profissionais que estão inseridos na área acadêmica, que conseguem trazer informação de qualidade, em que a gente pode confiar. Então, conhecer, saber da doença, do transtorno mental, sobre as dificuldades financeiras, sobre trabalho, a informação, ela também nos ajuda muito, e hoje a gente tem uma facilidade maior. Então, assim, eu estou com alguma dificuldade, né? Tenho dificuldades agora, nesse momento da pandemia, estou sentindo medo, estou com alguns sintomas disso ou daquilo. Busca informação na internet, né? Tem profissionais aí que estão cada vez mais disponíveis, que a gente tenta dar o acesso, né? Eu tento responder muita gente, porque eu tenho várias redes sociais, não consigo todos, mas em alguns casos eu vou lá com o maior cuidado para tentar tirar o maior número de dúvidas possível. Por quê? Porque isso ajuda, né? Tanto para que se você estiver no tratamento, ou se precisar de um tratamento, ou para compreender melhor a situação, se conhecer. Então, a educação em saúde, psicoeducação, isso está muito facilitado, né? Então, acho que também é um ponto importante aí. Essas instituições, todas as instituições, elas têm rede social, né, hoje em dia. Então, vocês conseguem ter informação para poder ajudar, para poder acolher, se for necessário, porque vão ter profissionais ali que vão te dar as informações adequadas
e acolher a angústia, enfim, tá? Então, essa questão também é importante trazer aqui para vocês. Uma outra questão que eu trouxe, que eu observei aqui delas, então, assim, como que também elas conseguiram, né, que estratégias, né, ou uma das estratégias que as duas conseguiram desenvolver aí nesse percurso cheio de desafios, de dificuldades, de altos e baixos, etc., mas elas conseguiram desenvolver um propósito, ou se envolver num propósito, né? Então, vocês viram as duas falando, olha, hoje eu me envolvo em projetos, a Tati falando da questão do preconceito, né? Então, assim, ela também se envolveu em tudo isso, ela tem uma causa, ela tem um propósito. Então, assim, você que está ouvindo e que às vezes vai falar, Lara, mas a minha dificuldade não parece ser tão complexa. Pode não parecer tão complexa, mas se é uma dificuldade, então tente entender isso e pensar, né, como é que pode mudar, o que te anima, o que te dá prazer hoje, né, em que movimento você gostaria de estar mais próximo, se desenvolver, né, porque vejam, elas conseguiram enfrentar tudo isso, e eu acredito que seja uma luta ainda constante, né, que, enfim, tem uma série de desafios, mas como elas conseguem ter alguns propósitos, elas conseguem se envolver em causas, elas conseguem manter a autoestima delas desenvolvida, né? Então, isso fortalece, né? Então, o que seria legal para você que está nos assistindo, que está com qualquer dificuldade, né? Que a gente, de novo, a gente não pode diminuir, né? A dificuldade ela é individual de cada uma, e aí cada um sabe, né, da sua dor e da sua dificuldade, independente de qual seja ela. Tenta pensar isso, né? Tem uma dificuldade, tá difícil, mas será que tem alguma coisa que eu me interesse? Eu tenho atividades em que eu possa me desenvolver, que eu possa melhorar minha autoestima, né? Então, para pensar nesses pontos aí que foram bem importantes, que eu imagino, né, que tenham ajudado elas a enfrentar essa situação, né? E enfrentar com muito louvor. Então, até queria que elas comentassem comigo, a Sandra e a Tati, se faz sentido, se vocês entendem que uma das estratégias, né, uma estratégia possível para que vocês tenham mantido força e se desenvolvido, foi porque vocês encontraram, né, um propósito, encontraram apoio, né? Se vocês puderem compartilhar conosco. Eu, no meu caso, me encontrei no projeto Amor e Atitude. A enfermagem que é a minha vida. Eu amo enfermagem. Então, tipo, quando eu descobri o câncer, eu já estava, né, cursando enfermagem. E eu tive que interromper para fazer o tratamento. E foi onde que eu tive uma conversa com Deus. E falei, Senhor, coloca algo na minha vida, né, que me dê vontade de viver, né, mas me coloque algo que não seja só por mim, mas que eu possa fazer algo pelo próximo. E eu pedi muito, no entanto, que antes de eu entrar no projeto Amor e Atitude, eu entrei em um outro projeto, né, e pedi para Deus me deixar naquele que realmente eu fosse agregar algo, né, no entanto, que eu não continuei no outro e permaneci no projeto, né, o Amor e Atitude. Então, tipo assim, realmente nós temos que se apegar no que vai nos dar força, né? Então, tipo assim, foi a enfermagem, que é o que eu amo, o projeto, e sem dúvida a minha família, né? Que eu falo que hoje, assim, eles são tudo na minha vida, que eu pude ver o que realmente a família faz na vida da gente, o que os amigos verdadeiros fazem na vida da gente. Para terminar um pouquinho, eu mesmo precisei de ajuda de pessoas para poder estar comprando a minha prótese, né? E pessoas que eu nem imaginava que eu poderia contar, super me apoiou, e pessoas que eu achei que eu poderia contar, nem, né? E sempre que eu preciso, as pessoas que realmente estão do meu lado, né, me ajudam. Então eu falo assim, quando você tiver com algum problema, não desista, sabe? Procura, tenta focar em algo que você gosta, que você se interesse, que isso com certeza vai fazer com que você consiga superar. E outra coisa também, Deus, não importa a religião,
O que importa. Eu acho que a internet dela hoje deu tchutchu. Oi, Mona Lisa, Rosângela, Marisa. Vou dando boa noite. Enquanto ela não fala, eu vou dando boa noite aqui. Marisa, Janete. Ai, o delas caiu de novo. Eu acho que a gente vai começar com a Sandra. Boa noite, Dai. Paola. Eu que agradeço. Eu acho que a Tati teve um probleminha técnico. Ah, a Tati voltou. Vou apresentar então a Tati para vocês, né? A Tatiane Marques. Ela faz parte do projeto Amor e Atitude. É um projeto. Tá ouvindo, tá? Opa! O projeto Amor e Atitude é um projeto também aqui no município de Taboão da Serra. Não trabalha só com as pessoas do município de Taboão, né? Trabalha com a região também, né? Inclusive, depois vocês podem também entrar lá no Facebook deles. Eles aceitam doações, né? Para ajudar quem pode menos, né? Um vai ajudando o outro. Às vezes tem um brinquedo, né? Em bom estado, quer doar roupa, aqueles equipamentos de saúde, fraldas, né? Alimentos para fazer cesta básica também, eles aceitam. Então, depois vocês entram lá. Pode seguir a página também da Tati, tá? Se quiser mais informações. E aí vocês podem colaborar também, se vocês quiserem e puder colaborar. Oi, Tati, pode falar uma boa noite pro pessoal? Hoje eu não reclamo, ai, que dor na perna, não, porque para mim, se eu sentir dor na perna, é a melhor coisa do mundo. Para quem não sabe, né, mesmo quem perde a perna, ela sente a perna. Então, tipo assim, é coisas assim que só nós passamos por esses tipos de coisas de dar valor à vida. A mensagem que eu queria deixar para finalizar é para as pessoas não se abalarem pelos momentos que nós estamos passando do Covid. Hoje a gente vê o índice de suicídio que está muito grande, dos jovens que não estão sabendo lidar com isso, ou até mesmo, né, pessoas adultas. Coloquem na cabeça assim: Deus só vai deixar a gente passar por um problema quando Ele sabe que nós somos capazes de resolver. Se a Tatiane passou por isso, se a Sandra passou por isso, e outras pessoas passaram por outros tipos de problemas, porque Deus sabe que nós somos capazes de superar. Quando você pensar que você não consegue passar por esse problema, ajoelha seu joelho no chão e faça a sua oração, que você pode ter certeza que Deus vai te dar força. Assim como Ele me deu, assim como Ele deu para a Sandra, sabe? Pense que tudo tem algo positivo. Eu já falo que Deus tem algo muito grande na minha vida, que tudo que aconteceu comigo, hoje, o tanto de pessoas que eu posso ajudar com o testemunho, com a minha história de vida, o tanto de pessoas que me procuram para saber como que eu tenho essa força, como que eu consegui superar tudo isso, né? Então, assim, olha o tanto de coisas que eu consigo fazer hoje. Eu falo que hoje eu sou muito mais ativa usando uma prótese do que quando eu tinha minhas duas pernas, né? Hoje eu sei quem são as pessoas que estão do meu lado de verdade. Entendeu? Então, tipo assim, não se abale pelos problemas, porque sempre vai ter uma pessoa com um problema bem maior do que o nosso. E tem um Deus lá em cima, bem grande, olhando por cada um de nós, que pode ter certeza que vai nos dar força. Nem eu pensei que eu ia ter a força para passar por tudo que eu passei, né? E reforço, eu sou sim muito feliz, né? E tem sim como você ter uma vida pós-amputação. Oi, Tati. Gente, a internet hoje tá ruim, né? Eu Todo achei lugar. que também. Tá bem ruim. Ó, tem mensagens aqui, nossa, lindas para vocês. A gente colocou algumas aí. Eu conversando antes com a Tati, né? Ela falou da questão do preconceito, né? Que existe com a pessoa com deficiência, né? E assim, tem pessoas que têm muito dedo para falar, né? Para perguntar, para tratar a pessoa com deficiência, e aí não sabe nem o que dizer, né? E outros, né? Já, né? Fala de qualquer jeito e acaba magoando, né? E aí, se você puder falar rapidinho, Tati, sobre isso, né?
que é como a pessoa com deficiência gosta de ser tratada, né? Porque é a fala, né? O que pode magoar. Será que elas ficaram né? sem áudio? Será que elas caíram? Ah, é você que está sem áudio. Parabéns, Sandrinha, pela sua história, viu? Você me emocionou bastante. Você, minha linda. A Manu fez uma pergunta, você conseguiu ouvir? Acho que não. A internet está muito ruim. Não. Depois eu vou colocar aqui depois nos comentários e ela Acho que responde. Eu acho que você vai ter que desligar seu fone, Tati. Que ele tá indo e voltando, indo e voltando. E aí a Sandra, né, também contou essa história dela, né, que eu a conheci, já estava acabando essa história, e aí a gente tinha alguns amigos em comum, né, que contava também, né, e ela sempre uma pessoa guerreira, né, a questão do trabalho, né, uma ótima professora, né, trabalhou na gestão escolar, né, e aí depois vocês sigam ela lá no Instagram, que ela também, né, faz um trabalho, né, de empreendedorismo mesmo, né, feminino, né, que é importante também para a autoestima das mulheres, né, muitas mulheres que não têm renda, né, e de repente dá uma motivação, então segue ela lá no Instagram. Sandra Tintino, eu acho que só existe uma no Instagram, né, é mais fácil de encontrar. E é isso, são histórias bonitas, né? Daí eu vou selecionar aqui as perguntas depois que a Lara, né, fizer a parte dela, aí a gente interage com as perguntas, mas podem ir mandando aí as perguntas, tá? Que vocês querem fazer. Né? Vou deixar então com a palavra a nossa psicóloga, Lara Dalmeida. Né? Não se esqueçam de se inscrever no YouTube dela, gente, porque lá tem consulta de graça, né? Eu vi lá, ela responde o pessoal, né? Eu falei, nossa, ela faz uma consulta e a pessoa pergunta e ela vai respondendo, né? Então é muito interessante. Vai lá, né? Se inscreve no canal que vale a pena. Como eu disse lá no começo, tinha gente que não tinha entrado ainda, né? Eu assisti muitos vídeos, né? São bem profissionais mesmo, mas ela tem um jeitinho carinhoso de falar, né? E uma linguagem fácil, né, que a gente entende, mas tem vídeos com 15 mil visualizações, né? Essa carinha de menina aí tá trabalhando, né, na psicologia. Então, Lara, você está com a palavra, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite para todos novamente. Meninas, é muito linda a história de vocês, né? E tem algumas questões que acho bem legal falar, eu vou falar alguns pontos comuns que eu fui percebendo e que eu acho que é importante a gente falar para você que está aqui nos ouvindo, porque a gente pensou nesse momento, né, com vocês. Claro, a gente tem duas situações de duas mulheres que passaram, né, por uma situação de câncer, né, uma questão mais específica mesmo de saúde, mas que a gente gostaria de falar pensando de modo geral, né? Então, assim, pense você aí na sua maior dificuldade, né, na sua dor, nos nossos desafios, porque a gente vai vivenciando uma série de desafios aí ao longo da nossa vida, né? E aí algumas questões vão ser muito importantes para o nosso desenvolvimento e principalmente para a gente enfrentar essa situação de maneira mais adequada, né? De uma forma em que a gente consiga se desenvolver, que a gente consiga melhorar a nossa autoestima, né? Porque vocês viram que são mulheres de bastante autoestima. E eu vou fazer um comentário aqui, contar para vocês. Quando a gente começou a live, estava todo mundo preocupado com os cabelos, né, meninas? Todo mundo perguntando se o cabelo estava bom. Então, assim, são questões importantes e que às vezes a gente quer diminuir isso, porque assim, no senso comum, como é que é? A pessoa está me contando uma história de dor, de sofrimento, então eu vou falar para ela, tudo bem, menos mal, né? E até um movimento que às vezes a pessoa acha que está te ajudando, né? Mas que na verdade a gente tem que acolher, né? Assim, às vezes a gente não precisa falar nada, porque a gente nem sabe o que falar, a situação é tão delicada, é tão dolorosa, a gente não precisa dizer nada, a gente pode dizer, olha, eu tô aqui, né? Eu não sei nem o que te dizer, mas se você precisar, eu tô aqui ao seu lado,
né? Então, essas falas que às vezes a gente tem, porque a gente não sabe como falar, porque a gente é pego de surpresa, porque são situações delicadas mesmo, mas é um ponto importante que a gente tem que deixar de forma bem simples. Quando a gente não sabe e a gente está vendo o sofrimento do outro e a gente se impacta com ele, a gente não precisa responder necessariamente. A gente pode dizer, eu sinto muito, posso te ajudar de alguma forma? Né? Então, é uma maneira que vai ser mais empática, porque nas duas histórias que a gente ouviu agora, elas relatam como a questão da rede de apoio, né, e que a gente fala muito em saúde mental, ela é importante nessas situações de desafios, de dificuldades, de crise, né? Então, no caso delas duas, a situação, né, relacionada à saúde, né, e a câncer, impacta demais a nossa vida, no nosso trabalho, no nosso relacionamento familiar, amoroso, de amizade, enfim, a gente acaba, a gente para uma série de áreas da nossa vida para cuidar, né, da nossa saúde, como elas disseram, em muitos momentos é tão dolorido passar por uma situação de quimioterapia que, pensando, né, mais friamente, eu não quero ir, mas eu sei que eu preciso ir, né? Então é difícil, então é importante a rede de apoio, né? Quem que vai ser essa rede de apoio? É o familiar, é o amigo. Gente, hoje com a internet, né, que a Manuela falou tanto, que eu tenho trabalhado bastante, né, com questões específicas, hoje eu trabalho por conta de pesquisa, com o TDAH, mas não importa, a gente está falando de ser humano, né? Então, hoje a rede social, ela também traz, né, essa possibilidade de nos aproximar, da gente trocar informação, de ouvir o outro, né? Então, as duas trouxeram nas histórias delas, então, como foi importante a amiga, a família, os grupos em que elas hoje fazem parte, né? Então, elas... Minha mãe estava com câncer de mama. Minha mãe tinha 69 anos na época, e foi um choque muito grande na vida da gente. Eu e a minha irmã, a gente surtou, né? E o médico chegou pra gente e falou assim, bom, vocês fiquem tranquilas, a sua mãe tem 69 anos, ela tá com os hormônios estabilizados, então, se fosse com vocês, a situação seria diferente, seria perigoso, mas a sua mãe está bem. A gente passou um ano de tratamento com a minha mãe fez um quadranquitectomia na mama, tirou só uma parte da mama com um tumor, fez 21 sessões de radioterapia, não fez quimio, e se curou. Um ano depois, em 2012, abril de 2012, agora fez 9 anos, eu descobri que estava com câncer de mama. O mesmo câncer da minha mãe. O dia que eu peguei o resultado da biópsia, eu olhei e joguei ela assim e falei, é o mesmo câncer da minha mãe. E eu queria dizer para vocês nessa noite que, assim, quando a minha mãe teve câncer, foi avassalador, porque eu não sabia lidar, a internet ainda era uma coisa muito estranha, não tinha o acesso que a gente tem hoje. E então foi bem difícil. Quando eu estava com câncer, parece que, assim, quando uma mãe diz assim, que não queria que o filho ficasse doente, que era melhor ela ficar porque ela sabe da dor, ela sabe dizer o que está sentindo, eu me senti assim quando eu fiquei doente. E a minha mãe não, né? Quando eu fiquei doente, eu tive um tumor, um carcinoma ductal invasivo, um tipo de câncer bastante agressivo. Eu tinha apenas 36 anos de idade, a minha filha tinha 12 anos de idade. Eu fiz uma mastectomia radical, fiz 8 sessões de quimioterapia, perdi todos os cabelos do meu corpo, né? Passei por momentos bem absurdos de você achar que ia morrer. Tem muitos amigos que estão presentes aqui que estiveram comigo em todos esses momentos. Então, foram momentos muito dolorosos. Mas hoje, quando eu estava refletindo sobre essa palestra, eu pensei assim, engraçado, o câncer foi só uma parte da minha vida. A Sandra Tintina, ela tinha toda uma outra carga, né, de família, de trabalho, de irmão, como muitas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu nem sei o que você está passando, ou se você tem alguma doença, ou se você tem algum problema que às vezes a gente acha insolucionável. E eu tinha toda uma outra carga, e o câncer, a doença, ela vem, né, com essa sobrecarga na sua vida. E tendo a Lara aqui essa noite, eu acho super importante, porque naquele momento eu não quis o acompanhamento psicológico.
Eu não digo que eu me arrependo hoje, mas eu achava que eu não precisava. E que eu precisava passar por aquilo sozinha, sozinha com a minha mente, aceitando e vivendo aquilo. Eu não aconselho. Hoje eu estou com 3 amigas cuidando, porque desde que isso aconteceu, as pessoas me procuram muito para saber, né? Porque eu venci, porque eu tenho a alegria de viver hoje pós-câncer, e eu posso dizer isso com todas as letras, existe vida pós-câncer, existe vida depois de tudo isso que eu passei. Mas o que eu quero dizer para você também nessa noite é que se você está passando por um problema desse, e a Lara vai falar muito mais, é muito importante você ter um acompanhamento psicológico. Eu tenho 3 amigas que eu tenho acompanhado durante essa semana, 2 começaram, 3, as 3 começaram o tratamento com a quimioterapia, e eu falo muito isso, precisa desse acompanhamento. E aí eu me desafiei, eu fiz o tratamento todo, eu acho que de repente alguém vai perguntar, pelo SUS, no Pérola Bairro, um hospital de referência aqui em São Paulo. A minha mãe também se tratou lá. Eu tenho um convênio médico, então eu fazia os exames no convênio médico e fazia o acompanhamento no Pérola. E aí vocês podem ver algumas fotos, né? Eu cheguei a pesar 95 quilos. O corticóide que eu tomava antes, que antecedia a quimioterapia, me inchou muito. Então eu fiquei irreconhecível. Gente, teve dias de eu achar que eu ia morrer. Teve dias de chegar o dia da quimioterapia e eu dizer para o meu marido assim, eu não vou, eu não quero ir. Eu fiz um ciclo de 20, 21 dias e chegava no dia de ir, passava-se os 15 dias, estava chegando, eu estava melhorando e eu tinha que ir novamente para tomar a gotinha da cura, mas era uma gota que acabava comigo. As minhas unhas quase todas caíram, ficaram todas pretas, minha língua preta, não tinha cabelo, você não tem brilho na pele, porque a quimioterapia ela seca você de uma tal forma. Mas aquilo me curou. E hoje, 9 anos depois, eu estou aqui, venci, e posso dizer isso para as pessoas que estão ao meu redor, posso abençoar as vidas de outras pessoas, né? Trazer esperança, eu digo, que eu trago esperança, porque o encorajamento que eu dou para que as mulheres elas se olhem com mais amor e não se enterrem nessa palavra câncer, né? Que as pessoas quando têm um diagnóstico desse, a gente se enterra, né? A gente se entrega, pronto, eu vou morrer. E não é assim, a gente tem 2 opções na vida, eu costumo de dizer, né? Quando você cai numa doença ou em qualquer outra coisa, problema na sua vida, você tem 2 opções. Ou você fica prostrado, ou você levanta e vence. É isso que eu sempre digo, e luta, né, para vencer. E foi o que eu fiz. Eu venci, graças a Deus. Lutei, mas lutei muito. Foram 2 anos aí de muito sofrimento. Eu faço parte desse grupo que se chama Meninas do Peito. Essas aqui são algumas fotos, muitas delas já nem estão mais entre nós. Vocês podem me ver aí na esquerda do vídeo de vocês, com 95 quilos, né? E faço parte de vários outros grupos, né? De Laço a Fundação Laço Rosa, apoio várias causas nesse sentido. Agora eu vou apoiar mais uma que é da Tati, que eu achei maravilhoso. Então, cada qual no seu canto, minha mãe dizia que sofre seu tanto. Eu perdi a minha mãe há 3 anos atrás, e nem foi pelo câncer, minha mãe morreu do coração. E esse ano também tive um problema muito sério no coração, né? No ano de 2020, quer dizer. E hoje eu tô aqui para dividir um pouquinho com vocês isso, e agora deixo aí nas mãos da Manu. Não sei, eu acho que eu já esperei meu tempo, eu falei mais do que a Tati, mas estamos aqui à disposição de vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, tá? Manu? E aqui? Eu posso falar só mais um pouquinho? Claro que pode. Eu vou reforçar uma coisa que a Sandrinha falou. Posso falar? Tá ouvindo, Manu? Posso falar? Pode sim, pode falar. À vontade. Reforçando uma coisa que a Sandrinha falou, uma coisa que também me emocionou bastante, é que quando a gente fica literalmente com a cara do câncer. Ela falou bem essas palavras mesmo. O caso dela também, que geralmente quem tem câncer geralmente emagrece. O meu caso foi igual ao dela. O tipo do tumor que eu tive, eu engordei. Eu estava com 97 quilos, eu cheguei, por conta do corticoide. E a minha também,
quimioterapia foi de 21 dias, né? Aí dá uma pausa. E perdi cabelo, sobrancelha, cílios. Então, tipo assim, a mulher acaba perdendo aquela beleza que toda mulher tem, né? E uma coisa também que eu acho importante hoje eu falar, nunca se fala para um paciente de câncer que o cabelo é de menos. Porque, tipo assim, isso você pode perguntar para toda mulher, quando ela tem algo para fazer, um passeio para fazer, a primeira coisa que ela pensa, eu vou no salão de cabeleireiro arrumar o cabelo. Então, para nós que passamos pelo câncer, perder o cabelo não é de menos. Porque fica como se fosse assim, é, a gente perde o cabelo, o mais importante é a nossa vida. Não, nós não temos que passar por isso. Nós não temos que perder o cabelo para a gente ter a nossa vida, né? Então, eu acho assim, cuidado com certas coisas. Às vezes as pessoas não falam por maldade, mas que acaba magoando a gente. Não fala que você ter um enjoo é o de menos, porque tem pessoas com uma simples dor de cabeça, ela fica o dia inteiro deitada na cama, né? São coisas que magoam a gente, né? São coisas que, tipo assim, só quem passa por isso sabe. Porque a Sandra pode falar, a gente fica outra pessoa. Essa foto que está aparecendo aí não é nem a metade do que eu fiquei, é que não deu tempo de eu pegar. Teve uma foto que eu fiquei, tipo assim, irreconhecível, que não parecia. Eu olho, hoje eu falo, obrigada, Senhor, por estar curada e conseguir ter a minha fisionomia de antes, né? Só nós sabemos a dor que nós carregamos. Às vezes a gente não querer chorar na frente da nossa família, a gente chegar no nosso quarto e implorar para Deus não levar a gente. Chegar no dia da quimio e falar, Senhor, eu não quero passar por isso. Porque, tipo assim, cada dia, por mais que a gente sabia que a gente estava lá para tentar a nossa cura, só que estava destruindo muito mais, né? No meu caso, estava mais me destruindo do que me curando. Para ter noção, tinha dias que eu não conseguia levantar da minha cama para ir ao banheiro. Imagina você, tipo, perder a dignidade de você ter que, né, ter que urinar dentro de um pote porque você não tem forças para você descer para ir ao banheiro. Que a gente vai passando aqui. Então, vamos começar, né, a nossa palestra aqui com a Sandra Tintino, né, ela vai contar um pouquinho da experiência que ela viveu, e eu tenho certeza, gente, vai convidando a família toda, porque eu tenho certeza que tudo que ela falar vai colaborar com a vida de vocês. Fica à vontade. De novo, né? Boa noite, Tati. Tati voltou. Quer falar? Oi, agora eu acho que voltou. Agora sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tatiane, tenho 37 anos, né? Sou estudante de enfermagem, faço parte do projeto Amor e Atitude. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Né? Em 2018, eu acabei descobrindo um tumor abaixo do calcanhar. Eu levei um ano para acabar descobrindo, né, que realmente era câncer. E após da descoberta, foi super rápido o tratamento, né? Primeiro eu descobri que era um tumor maligno, né? E aceitei, porque não tinha uma outra opção. Após 2 meses, né, de eu que no caso eu estava com câncer, que eu vim saber que eu ia precisar fazer amputação, porque o meu tumor ele foi localizado de dentro do osso para fora, né? Então no dia 31 de janeiro eu fiz a cirurgia de amputação e no dia dia 6 de fevereiro eu já estava indo para casa. E o momento mais triste para mim é a amputação, né? Foi o tratamento de quimioterapia, que para mim era o que eu não queria fazer, porque é um tratamento destruir o paciente por dentro e por fora para depois tentar curar, né? E a minha família se abalou muito, tive que passar bastante força para eles, né? Porque senão, se eu me abalasse também, eu acho que eles não iriam ter força para superar tudo isso. Mas graças a Deus já se fazem 2 anos e meio. Hoje eu estou utilizando prótese, estou super bem adaptada, tenho uma vida super normal. Sobre um assunto que eu queria abordar rapidinho, é falar para as pessoas a respeito do preconceito. Eu recebo muitas pessoas no meu Facebook, no meu Instagram, pedindo ajuda, conselho, para saber como que eu lidei com tudo isso.
Tem pessoas que não conseguem sair para rua pelos olhares, comentários, e até por palavras maldosas, aceitar isso da melhor forma. Se eu falar que é fácil, não é. Não tô falando que eu vivo uma vida de, eu não vou ser hipócrita de falar assim, nossa, a vida dela é mil maravilhas. Mas tem que ser feliz, uma pessoa causa uma poção. Para abordar também as próteses, que eles cobram um valor absurdo, que eu falo que é muito mais imposto do que mesmo o valor do que se vale uma prótese. Para você ter noção, uma prótese, se você quer uma prótese boa mesmo, é um valor de um carro. Você vai ter um carro na sua perna. E eu acho que isso é fora do real para nossa realidade. Eu falo, ou você é pobre ou você é deficiente. Né? Quando a gente fala o custo que é cada material que vai numa prótese, as pessoas não acreditam. Né? Uma prótese, a mais simples, por exemplo, a minha é a mais simples do mercado, é 16 mil. Uma para você sobreviver bem, ter uma vida normal, é de 23 mil para cima. Isso porque a minha amputação é transtibial, porque a transfemoral é muito mais cara, né? E eu queria falar também um pouquinho sobre o projeto Amor e Atitude, qual eu faço parte. Se tocar no coração de vocês, quiserem conhecer o projeto, né? Esse projeto já tem há 10 anos. Quem fundou o projeto foi o Edson, né? Eu sou a mais nova no caso do projeto, né? O nosso trabalho é lidar com moradores em situações de rua e famílias carentes, até mesmo pessoas com deficiência. Se vocês quiserem contribuir de alguma forma, vocês podem estar entrando no meu Facebook, Instagram, posso estar explicando melhor para vocês. E estou aberta para se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Olha, gente, a Tati falou que ela ia falar muito, que ela ia gastar todo o tempo falando, né? E foi bem sucinta, né? Falou bem rapidinho. Olha a Liz está aí, deixa eu dar boa noite. O Marcos que estava com. Não, se quiser, eu posso falar muito mais, é que o medo mesmo de eu acabar demais mesmo. Mas se quiser, eu tenho muito mais coisas para falar, né? É mais mesmo para poder controlar um pouquinho o tempo. Acho que você pode falar, Tati, enquanto a Manuela não A volta, Manuela seu sumiu. maior desafio, né? Conta pra gente qual foi a experiência, que você teve maior dificuldade, que estratégia você usou de superação. Conta um pouquinho mais pra gente. Falar isso. Eu falo assim, Deus me dá um entender certas coisas, mas que no momento assim que você é Senhor, será que vai ser assim pro resto da vida? Eu falo, se eu que tenho uma cabeça, que Deus me dá uma sabedoria, eu acabo sim me abalando um pouco, então essas pessoas que me curam, que conseguem, né, ter essa mesma sabedoria. Eu falo que eu agradeço muito a minha família, meus amigos, né, porque se você não tem uma estrutura familiar nesse momento, você não consegue. E eu tenho uma família assim muito maravilhosa que esteve ao meu lado o tempo todo, né? Amigos verdadeiros, que aí você descobre quem são seus amigos verdadeiros que estão do seu lado, né? Eu falo que eu tenho um anjo na minha vida, né? Que é o seu Almir, que ele me ajuda muito, né? Que ele assim é meu alicerce, meu pai, minha mãe, sabe? Minha irmã, meus irmãos. Eu falo meus se eu não tivesse mais na minha vida, talvez acho que eu não que eles dois tiveram ele
eles podem passar, tentar se demonstrar para eles, mas pai e mãe, né? Eu os sofrimentos que minha mãe passou, né? E assim, para mim o meu desafio maior é mais eu não sei de deficiência, porque eu falo assim, capacidade de fazer, né? E assim que hoje eu luto muito. Olha, agora ela saiu, entra, que a gente combinou, para não ficar ao mesmo tempo na live. Né? Então, é uma história bem bonita, né? E aí tem algumas perguntas para ela, e se ela faz exercício, o que, que tem, qual que é a rotina, né? E aí depois ela vai respondendo. Aí acho que a Sandra pode começar, né? E a história dela, e depois a Tati dá um finalzinho. Fechamento aí, né? Tá certo. Gente, boa noite. Meu nome é Sandra Tintino, para quem não me conhece, né? Eu tenho 45 anos agora, semana passada, e eu preciso voltar um pouquinho. Sou casada, né? Tenho uma filha de 21 anos, né? Moro aqui em Taboão da Serra, sou professora aqui também em Taboão, em São Paulo. E o que eu tenho muitos amigos aqui na live e é bem emocionante. Eu vi a história da Tati me mexeu um pouquinho comigo aqui. Mas deixa eu voltar um pouquinho para poder falar exatamente o que eu vim para falar para vocês hoje. Em 2011, eu tive uma gravidez de alto risco, né? E perdi a minha bebê. E a minha bebê nasceu e sobreviveu 7 dias e morreu. Eu enterrei a minha filha e um mês depois a gente em diversas áreas, né? E aí a gente ou encontra um colo de um amigo, ou encontra O que importa é Deus. Se você colocar os seus problemas na mão de Deus, você pode ter certeza que Ele vai te consolar e que Ele vai resolver. Mas o que me deu força foi isso. Foi o projeto, o amor à enfermagem, a família e os amigos. Bom, Lara, o meu maior, a minha maior causa e o meu maior propósito na vida é que quando eu fiquei doente, eu tinha uma filha de 12 anos. E eu olhava para aquela menina e eu me perguntava, se eu morrer, quem vai cuidar dela? Quem vai educar? A Ivana, ela sempre foi o sonho da minha vida. Ela é a luz da minha vida. Então, a Ivana foi o meu maior motivo. A minha filha era o meu maior motivo. Eu tinha um outro motivo porque a minha mãe teve câncer, só que a minha mãe eu perdi a minha irmã com 37 anos, e por isso que eu até me identifiquei bastante com a Tati, que a minha irmã perdeu a perna também. Ela teve um sarcoma agressivíssimo e perdeu a perna e ela faleceu em 3 anos de tratamento. E eu pensava muito nisso, né? Minha mãe já perdeu uma filha. Se ela me perder, a situação vai ficar muito difícil. Então, eram essas duas coisas que me fazia a cada dia lutar com unhas e dentes pela vida, né? Então, assim, a minha filha foi o meu maior motivo e ela é o meu maior propósito de vida. Tudo que eu faço, tudo que eu sinto, que eu busco é em prol dela ser uma pessoa melhor e eu deixar um ser humano melhor para o mundo. Então, a família da gente, ela é a base de tudo, né? Eu tive um marido que cuidou de mim, ele era um enfermeiro, cabeleireiro, cozinheiro, arrumadeiro, tudo ele foi. Então, enquanto muitas mulheres são abandonadas pelo marido nessa fase difícil, ou tem parentes que não ligam, né? Eu tenho pessoas que eu estou apoiando agora, vamos dizer assim, que a família acha que é frescura, ou eu ouvi ela dizer, uma pessoa dizer esses dias assim, essa era a hora de você ficar doente em plena pandemia. Então a família é a base de tudo, mas o meu maior propósito da minha vida sempre foi a minha filha, de ver ela crescer, de ver ela se tornar uma mulher e eu estar presente no mundo, porque esse era o meu maior sonho também, em ser mãe, né? Então eu acho que foi isso que me impulsionou. E hoje o meu propósito de vida, como a Tati falou, é ajudar o maior número de mulheres possíveis a ter uma autoestima melhor, a ter uma vida melhor, a se projetar na vida de uma forma melhor, que às vezes a gente sonha, mas não se projeta, não se dá
o devido valor, né, para que isso aconteça. Então, muitos sonhos, né, que ficam presos. Então, esse é o meu maior projeto de vida hoje, ajudar o maior número de mulheres possível, assim, a se projetarem na vida, de uma forma ou de outra, né? Acho que seu microfone está desligado, Lara. Tá desligado. É importante colocar também Eu esqueci de falar a também, tá? experiência. Senão meu filho fica com ciúme. Fala. Esqueci de falar também, né? Que me dá força também, meu filho de 20 anos. Se me der falar, nossa, mãe, você nem falou que você tem filho, né? Eu sou mãe de um menino de 20 anos, já sou vó meu netinho tem 2 aninhos, também que me deram forças também, né? Quando eu falo família em geral, mas se eu não citar, falar do meu filho, do meu neto, amanhã meu filho vem aqui e já fica cubicão desse tamanho para mim. Ele também me deu muita força, meu neto também. Irmã também, a Thaís, eu também só tenho que agradecer que ela explicou para mim o tempo todo. Foi que segurou no momento da terapia, eu tenho que agradecer. Ela foi essencial, primordial. É muito importante, né? A gente falou da rede, do apoio da família, dos amigos, mas também a gente tem que, é importante que a gente fale da importância, né, do acompanhamento profissional também, né, gente? Então, assim, nem sempre vai ser possível o acompanhamento psicológico para todo mundo. A gente sabe que quando a gente vai tratar o câncer e os grandes hospitais de referência em São Paulo, mesmo aí em Tabuão, Centro de Referência da Saúde da Mulher, a gente tem apoio psicológico, enfim, mas que não vão ser todos os acompanhamentos, ou todos os momentos, ou todos os casos que a gente vai conseguir dar o apoio da saúde mental, que é fundamental. Mas então converse muito com o médico que te acompanhe, com a equipe toda da enfermagem. A enfermagem está super preparada para acolher, para ouvir, né, para enfim, orientar. Então, a família é super importante, os amigos, né, a rede de apoio é fundamental, mas o acompanhamento e a orientação profissional, né, ela é muito importante também para todos os casos, tá, gente? A gente está falando da questão relacionada ao câncer, dos problemas relacionados à saúde física, mas hoje a gente sabe que tem um problema importante, né, que é mundial, relacionado à saúde mental, aos casos de depressão, ansiedade, que aumentaram drasticamente, né, já vem numa crescente. Com a questão da pandemia, a situação está mais delicada, né, então, assim, é importante, não é fraqueza, não se sinta diminuído, não aceite que você ou alguém chame de louco, não é isso, né? A gente perceber que a gente precisa de cuidado, e cuidado em saúde mental é um cuidado como qualquer outro que precisa ser respeitado e que muitas vezes vai ser pontual, naquele momento de crise, naquele momento de sofrimento, naquele momento em que eu não sei como me organizar na vida financeira, por exemplo, eu preciso buscar trabalho, eu preciso melhorar os meus relacionamentos, né? Qualquer que seja a circunstância, ou a sua dificuldade, ou o seu desafio, é importante a gente deixar bem claro que a saúde mental ela tem que ser valorizada, que a gente tem que diminuir preconceitos também, né? Eu acho que já diminuiu bastante, mas acho que a gente ainda precisa falar mais. Então, o meu propósito aí, quando eu vim para as redes sociais, é poder falar de uma maneira bem simples sobre saúde mental, poder dizer para os pacientes que eles precisam conversar com o seu médico, com o enfermeiro, que tem que tirar todas as dúvidas, que não é vergonha, que o paciente não tem obrigação de saber absolutamente nada, e que nós, profissionais, temos a obrigação de explicar quantas vezes forem necessárias, tá? Então, principalmente nesse momento aí que a gente está em isolamento, que as pessoas estão mais tristes, mais preocupadas, às vezes se sentindo sozinho, enfim, não importa, né? A dor de cada um é importante, cada um sabe, né, da sua dificuldade. Então, a gente precisa valorizar o cuidado e valorizar o cuidado em saúde mental, tá? Acho que essa minha fala aí
para encerrar, se tiverem dúvidas, enfim, a gente pode conversar mais um pouquinho. Opa, deixa eu agradecer aqui o pessoal que tá aqui, né, mandando uns carinhos pra gente. Tá a Liz, a Edna, a Ana Paula, o Charles, a Sheila. E aí tem... O pessoal tá agradecendo, né, pela oportunidade, né, como a Lara descreveu, né, as meninas também, né, a gente está passando por um momento difícil, né, e é mundial. E aí a gente tem todas as nossas questões já, né, de dificuldades diárias, né, que a Lara citou, que aí pode ser de relacionamento, né, pode ser a questão financeira, né, e aí, né, a gente agora está enfrentando a pandemia, né, e aí vem várias questões, e aí está em todos os jornais, a maioria das pesquisas falando, né, que a saúde mental está muito complicada, né? E é importante a gente entender que às vezes a gente precisa sim de um profissional, né? Dessa realidade mesmo profissional, né? Porque às vezes a gente ouve uma coisa aqui, ouve outra coisa ali, né? E aí a gente pode melhorar, né? Na questão da saúde mesmo. E aí eu tinha feito aquela pergunta, né? Para a Tati, e da questão, né, de como que a pessoa com deficiência, né, ela quer ser tratada, né. A Lara falou um pouquinho, né, que a gente precisa ter cuidado para não diminuir a dor, né, de quem sente, né, porque quem está enfrentando uma dor, ela está sentindo, né, e às vezes a gente tentando ajudar, né, a gente acaba diminuindo essa dor, né, e às vezes a gente que tem um contato com a pessoa com deficiência, né, a gente fica aí com esses, sem saber como lidar, né, sem saber o que dizer, né. Queria agradecer a todos que acompanharam a live, de eu poder contar um pouquinho da minha história. O principal para mim hoje foi falar um pouco mais sobre o preconceito, que é algo que está, sabe assim, muito preocupante, não só por mim, mas pelas pessoas que me procuram. Quero agradecer a oportunidade, Manu. Queria deixar minhas redes sociais para quem quiser saber um pouquinho mais. O meu Instagram é Tatiane Marques PCD e o Facebook é Tatiane Marques. E se alguém quiser conversar, se alguém tiver alguma pessoa na família que esteja passando pelo problema e queira conversar um pouquinho para saber como lidar, me coloca à disposição, pode me procurar nas redes sociais que a gente bate um papo. Deus abençoe a todos e obrigada por esse momento especial. Tá bom? Fiquem com Deus. Quero agradecer também, agradecer o convite do Instituto, agradecer a possibilidade de estar aqui, de presenciar essas histórias, né, tão impactantes, tão bonitas. Vocês são muito corajosas, né, de se exporem aqui, contar os desafios que vocês percorreram, mas eu tenho certeza que me ajudou e ajudou a muitas pessoas aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Uma boa noite para todos vocês. Pessoal, a gente quer agradecer, né? A gente está aqui caminhando para o final, né? Agradecer a todos vocês. Um pouquinho, na verdade, né, do que talvez vocês precisem ouvir, né? Mas aí, pelo menos hoje, nessa noite, a gente está falando para vocês, né, o caminho, né, para procurar ajuda, né, para ter um incentivo, né? Então, vocês podem seguir a Sandra, né, no Instagram, a Lara também está lá no Instagram, como eu disse, está no YouTube, a Tati, né, que vocês vão ver mais da história delas, né, e aí completar, de repente, o que vocês precisam, né, mas nessa noite a gente queria deixar um carinho para vocês, né, para esse momento difícil, né, que a gente está passando. Essa foi uma ideia da Tati, né, eu falei assim, eu estava falando, né, para a Lara, ela que nos convidou, né, para a live, né, e aí a gente foi se organizando, né, e aí deu certo, e aí eu pensei que realmente são pessoas incríveis, que com certeza têm a somar na nossa vida diária, tanto profissional, né, como diária,
E aí, como eu disse, vocês podem lá seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook, e aí conhecer um pouco mais, e também, né, no caso da Lara, ver a questão profissional, a Sandra também tem lá no Instagram dela a questão profissional, ainda mais as mulheres, né, que querem ficar bonitas, né, mais bonitas do que são, magérrimas, né, com cabelo mais cheio. Tem lá várias dicas, né, para as meninas. Então, dá lá um pulinho e confiram. Agradecer, né, a Tati pelo convite. Foi muito produtivo, foi muito bom. Né? Muito obrigada, que Deus possa te abençoar cada vez mais, né? Que você possa abençoar vidas, né? Com seu testemunho, né? Com seu incentivo, né? Muito obrigada. Agradecer aí como que é o nome do projeto? Tá aí na camiseta dela. Mostra aí, Tati, o nome do projeto. Amor é atitude, né? Porque quem ama precisa ter uma atitude, né? Precisa provocar essa atitude. Então, muito obrigada, viu? Isso. A Sandra, né? Agradecer muito, Sandra. Aqueles você que quiserem também contribuir um pouquinho com o nosso projeto, tá bom? Aí tem aí também, depois vocês entram lá, né? Quem quiser segue as contribuir. páginas. A Sandra, a professora Sandra também, né? Uma pessoa carinhosa, né? Que tem aí, como ela disse, né? Ajudado pessoas, abençoado vidas, né? Então, assim, eu sou uma pessoa crente, né? De religião, né? Então, eu creio assim que as coisas que acontecem na nossa vida tem sempre um porquê, né? Então, a diversidade, né? Às vezes ela vem para melhorar a vida das outras pessoas de alguma forma, né? Então, a Sandra viveu por esse momento difícil, mas superou, né? E hoje ela consegue abençoar vidas também, né? Com seu trabalho, com seu testemunho. E agradecer também a Lara, né? Lara da Almeida, né? Pedir para vocês seguirem lá e o YouTube dela, que é muito bom, e quem sabe mais para frente a gente faz uma live lá no YouTube, né? Que daí tem mais acesso para o mundo inteiro, todo mundo pode ver, né? E te parabenizar, viu, pelo seu trabalho, com essa carinha aí de menina, né? Mas que contribui, né, efetivamente para todo mundo, né? Para as comunidades, para os alunos, né? Os professores vão lá, te seguem, eu já vi, né? Então, para o pai, né? Que às vezes precisa. E aí eu vi também que tem os adultos, né? Que eles se descobriram, né? Tá com, né? Que tem o TDAH, né? E então é muito bom. Ó, vou mandar aqui um beijo especial pro Marcos Gandola, né? Ele falou com a gente aí de tarde. Né, falou também que tem uma deficiência, estava com algumas dificuldades para entrar, mas ele está aqui, interagiu a live inteira. Muito obrigada, viu, Marcos? Agradecer a todos, né, por ter participado, e deixem os